E aí, quando eu estava aqui preparando, né, e pensando, né, que assunto que a gente ia falar aqui, como que eu ia abordar esse assunto, eu falei, gente, se eu pudesse, se eu tivesse condições, né, se existisse a possibilidade de eu voltar no tempo e ir lá falar com aquela Aline lá de 2007, o que eu falaria para ela? Isso é importante, gente, porque coisas que a gente sabe hoje, que a gente não sabia lá atrás, que é extremamente essencial. Porque eu entendo que tem muitas pessoas que estão nesse caminho hoje com medo de ser demitido, sem rumo, sem alguém para pegar na mão. E olha, gente, eu vi muitos amigos meus, eu vi muitos colegas de profissão desistirem de ser gestores, trabalhar na indústria, justamente porque não viram saída, não viram alternativa. A cada feedback que recebiam, ao invés de ter o como, eles tinham só o quê. E feedback feito de o quê, já pega essa dica aí, viu, gestor? Se você vai fazer um feedback para o seu funcionário, você fica falando só o que ele precisa fazer, o que ele não pode fazer, o que a gente compreende. Então, o seu funcionário vai compreender que você está falando para ele o que ele tem que fazer. Só que o problema do seu funcionário não é o que, é o como. O nosso problema de entender as questões, as coisas que a gente precisa fazer, não é o que, é o como. Quando eu, por exemplo, dou aqui falo para vocês, gente, tem indicador é importante, nós temos que aplicar indicador e tal. Tudo bem, como gestor, muito provavelmente você já saiba disso. Mas e o como? Como que eu vou colocar isso em prática? E é justamente o que a gente traz aqui no perfil, como fazer, como que você chega em determinado resultado. É sobre o como. E aí, gente, para que vocês que estão aqui não desistam, assim como eu não desisti lá atrás, e muitos dos meus amigos que desistiram, né, hoje estão em carreiras completamente diferentes e tudo mais, mas poderiam hoje estar numa indústria transformando vidas de outras pessoas. Não estão. Então, assim, quando eu penso no quanto eu amo estar aqui falando para vocês, em ajudar, e falar assim, poxa, o que eu sei vai tirar a agonia de alguém. E com certeza o que você vai aprender, o que você vai desenvolver, vai tirar a agonia de alguém. Então, quando eu penso assim, poxa, eu amo resolver problema de fábrica. Isso para mim é tanto, gente, que além de estar aqui falando com vocês, eu trabalho com consultoria. Eu lido com problema de fábrica o dia inteiro. Se eu não gostasse de fazer isso, eu não estaria trabalhando com isso especificamente. E aí, quando eu penso assim, poxa, quantas empresas eu consegui ajudar, quantos gestores eu consegui ajudar numa solução, num insight, em alguma coisa. E se eu tivesse desistido lá atrás, o que ia acontecer? Eu não ia estar vendo isso agora, de chegar numa empresa, chegar com um gestor, de conseguir, poxa, Aline, aquele detalhe que você falou fez toda a diferença, eu coloquei em prática e deu certo. Isso, gente, para mim, não tem preço. Então, como eu não desisti, eu não quero que você desista, eu tô aqui para a gente conversar sobre tudo que eu falaria para essa Aline lá de 2007 e que provavelmente você esteja no mesmo lugar que essa Aline lá de 2007 esteve. E aí a gente vai falar sobre isso. E, gente, se tem uma coisa que... Vamos pensar. Se você desistir de ser o melhor gestor, se você desistir de ser a melhor gestora que você pode ser, o que vai acontecer com você daqui 1 ano? Daqui 2? Daqui 5? O que será que vai acontecer com você? Muito provavelmente vai continuar a cobrança da família, né, em relação a tempo, a sua disponibilidade de presença, a sua estabilidade financeira que não vai chegar, motivação, adoecimento, frustração, tudo isso, gente, a gente vai acumulando. Mas 1 ano, 2 anos, 5 anos é pouco. Para mim é muito tempo. Tanto que, à medida que a gente vai avançando e com o máximo que a gente tem de informação, 1 ano é uma vida. E a gente esperar 1 ano, 2 anos, 5 anos para ver se a gente se desenvolve, não acho que esse é o caminho, né? E aí, gente, quando você vai lá e ainda decide esperar, você pode acontecer como aconteceu com esses 2 casos que eu me lembro sempre quando eu vou falar disso.
Eu trabalhei numa fábrica que tinham 2 pessoas, no mesmo nível de escolaridade, no mesmo nível de oportunidade de vida. E essas 2 funcionárias foi dado a elas um desafio igual. Cada um ia gerenciar, ia supervisionar, na verdade, na época, supervisionar uma área. Só que uma delas, liderar um time, né? Não era nem supervisionar, liderar um time. Uma delas, toda vez que tinha um problema, recebia o feedback, ela pegava aquele feedback como matéria-prima da sua melhoria e desembolava. Gente, a outra, ela só sabia reclamar. Ah, porque estão me chamando atenção. Ah, porque tudo que eu faço nada dá certo. Cheio das reclamações. Depois de um tempo, mais exatamente uns 5 anos, eu comecei a comparar as duas. As entregas, totalmente diferentes. A primeira, que pegava cada um dos feedbacks que eram dados para ela e transformava isso em resultado, foi promovida a gerente. E muito menos tempo que esses 5 anos, tá? A outra continuou como assistente dessa gerente. Pensem comigo. Você tem 2 pessoas no mesmo nível de escolaridade, no mesmo nível na mesma quantidade de experiência, tempo de casa, né? Quando a gente falava isso hoje, ainda lá nos stores. Mesmo tempo de casa, mesmo nível de expectativa de formação e tudo mais. Só que uma se comportava de um jeito e a outra de outro. Resultado, uma virou gerente da outra. E é lógico que a que reclamava continuou como assistente. Porque, gente, por mais que ela tivesse excelentes entregas técnicas, e tem, ela não conseguia evoluir com os feedbacks. Ela achava que cada vez que um feedback era dado, ela estava sendo repreendida. Quando que, na verdade, cada feedback que estava sendo dado a ela era uma chance nova dela mudar, uma chance nova dela melhorar. Então, quando a gente recebe um feedback, fulano, você precisa melhorar nisso. Gente, feedback, se a gente soubesse o poder ou a riqueza que é um feedback, porque quando a empresa, o gestor, ele já não te dá feedback mais, é porque ele desistiu de você. Se ele desistiu de você, muito provavelmente o seu desligamento está próximo. Porque quando a gente desiste de alguém, a gente não consegue manter na empresa muito tempo. Você pode falar assim, Aline, mas meu chefe não me dá feedback. Justamente. Será que exatamente o que ele está pensando é te desligar? Para que eu vou fazer mais feedback se eu não vou nem dar mais chance para ela ficar no time, para ele ficar no time? Não vou gastar meu tempo com feedback. Ou então, o feedback que ele precisa te dar é um feedback difícil, é um feedback duro, né? Aquele feedback que a gente não gosta de receber porque mexe com a gente, e aí só que a gente dificulta as coisas. É uma abertura, o próprio gestor pode ter realmente dificuldade com as conversas difíceis, mas a gente também não colabora. Então, pensem muito bem como vocês têm se comportado em relação ao gestor de vocês. Porque muitas vezes ele está evitando uma conversa difícil e isso pode estar tirando a sua chance de melhorar. Né? Então, meu chefe não me dá feedback. Primeiro, olhe se ele também não dá feedback para os outros gestores da equipe. Se é um problema do gestor, ou seja, o gestor é que tem dificuldade de pontuar para todo mundo. Agora, se ele está evitando feedback só para você, pode ser um alerta. Porque se ele está evitando feedback com você, ou ele desistiu de você e você realmente está na corda bamba, ou ele está pensando em alguma forma de entrar e chegar para você e falar: como é que eu vou conversar com esse menino? Como é que eu vou conversar com essa menina? Não, ele está sem jeito, ela está sem jeito. Então facilita as coisas. Começa a buscar o feedback você mesmo. Mas, gente, um cuidado aqui, tá? Com esse conselho. Não seja aquele chato do feedback, não. Se tem uma coisa que é chata mesmo, é aquele funcionário. Fulano, e como é que eu tô? Como é que eu tô indo? É gente que quer palco, tá? Quando eu pego um funcionário assim, Aline, como é que tá meu desempenho? Isso sim, no primeiro dia. Daí, sei lá,
10 dias. Aline, como é que eu tô indo? Não acerta. É gente que quer palco. É gente que quer aplauso. E não é assim que você, enquanto gestor, precisa se posicionar. E quando você pega um funcionário assim, dá um feedback, pessoal. Em primeiro lugar, feedback funciona para isso, 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 tem que ser útil para isso, isso, isso. Então, eu vou te elogiar nos momentos tais, eu vou te corrigir nos momentos tais. Então, coloca as expectativas certas no momento do feedback, porque senão você vai ter uma pessoa sempre querendo palco, querendo aplauso, e isso não é legal.